pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Oi, galerinha, como vocês estão? E hoje temos convidada. Eu adoro quando tem convidada no podcast. Hoje com a gente está a Kaia. Seja bem-vinda, Kaia. Oi, gente, obrigada. Tô muito feliz que eu sempre escutava vocês e agora eu tô aqui. Meio confuso ainda com a tecnologia, mas... Prazer ter você aqui. Então, para quem não te conhece, se apresenta um pouco, fala um pouquinho do teu trabalho. Bafo. Eu sou Kaia Maria, sou conselheira estadual dos direitos da população LGBT aqui em Pernambuco, representando a sociedade civil organizada, porque eu também sou vice-coordenadora de uma associação de pessoas trans e travestis chamada NATRAP, que é a nova associação de travestis e pessoas trans de Pernambuco. Eu cofundei uma organização militante chamada RATS-PE, Rede Autônoma de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco, muito com preocupação de radicalizar o movimento trans aqui em Pernambuco, que desde o início dos anos 2000 foi muito sendo transferido para o terceiro setor, assim, que é trabalhar como uma ONG, se relacionar com o Estado como uma ONG. E eu tenho pesquisado sobre a memória de travestis na ditadura aqui em Pernambuco e também em outros estados. Mas eu tenho tentado descentralizar um pouco o que se tem como memória trans e travesti no Brasil, assim. Super bacana, gente. Felizona de estar aqui com vocês hoje. Grande currículo aí, ó, pessoal. A Kaia tá aqui justamente pra gente falar sobre esse assunto, né, do tratamento de pessoas trans na ditadura e também depois dela, né, até hoje em dia. Então a gente vai falar hoje sobre a Operação Tarântula, né, que foi uma operação bem específica, né, contra a população trans. E é isso, gente. Fica aí o aviso, né, de transfobia, de LGBTfobia. É um assunto bem pesado, mas é necessário a gente falar, né? Não dá para esquecer o que todas essas pessoas passaram. E então bora lá para o episódio de hoje. Então, começando, em 1968, em plena ditadura militar, a Rainha Elizabeth II, essa mesma desgraça... Essa mesma que se foi. Essa mesma aí que a gente não sente falta, ela estava visitando São Paulo, ela ia visitar São Paulo, né? Então, para tornar a vista da cidade mais aprazível para os olhos nobres, né, o prefeito da época, o Faria Lima, ordenou a primeira operação de limpeza do centro da cidade. E o que essa limpeza não é tirar lixo da rua, é tirar a população marginalizada da rua, né? O que eles veem como gente que é indesejável ali do centro da cidade. E assim começou essa tradição de higienização do centro, que se vale até mesmo do extermínio humano, para deixar ele mais civilizado, né? Então foram nos anos 80, no entanto, que as operações se tornaram mais frequentes e viraram algo que se repete até os dias de hoje. Então, segundo o livro Ditadura e Homossexualidades, que é organizado por James N. Green e Renan Quintanilha, no início dos anos 70, a Polícia Civil passou a fazer rondas para reprimir a criminalidade nas grandes cidades por meio de blitz. Foi aí nessa época que começou essas campanhas de fazer blitz e tal, que eles chamavam de rondas, né? Assim, apreendiam LGBTs nas ruas sob a justificativa de averiguação. Naquela época, havia uma lei contra a vadiagem, que era usada como motivação para deter essas pessoas, né? E vadiagem sempre foi um conceito do tipo... a maneira que eles têm, né? De prender pessoas minorizadas, né? Pô. E o conceito que eles têm de trabalho. É um absurdo, né? O que eu ia até, citar com a Kaia é que também tem esse lance, né? Do que é o trabalho, né? Pra PM, né? Total. Que é um debate que não pode passar desapercebido, né? Muitas vezes essas pessoas estavam sendo classificadas como vadias, né? No crime de vadiagem, porque elas não estavam portando uma carteira de trabalho assinada, mas isso passa por um debate ainda maior que também surgiria naqueles momentos ali políticos de resistência, o debate sobre trabalho sexual, de como se organizavam as resistências à repressão, uma vez que
essas prisões muitas vezes não somente atingiam as travestis e homossexuais, como também atingiam as prostitutas cis, né? Ao redor de todo o Brasil, assim. Aqui em Recife a gente tem uma notícia de 85, por exemplo, que a Delegacia de Costumes prendeu 70 mil travestis somente 70 mil travestis e prostitutas cis somente naquele ano. Inclusive, a justificativa que eles apresentavam aqui era um pouco diferente da de São Paulo, porque eles diziam assim, as mulheres cis, elas se prostituem por falta de emprego. E as mulheres e as travestis não, as travestis estão lá por falta de vergonha na cara, assim. Essas expressões eram usadas, sabe? E aí, de certa forma, existia até uma perspectiva salvacionista, assim, com as mulheres cis, de, coitadinhas, elas estão sofrendo concorrência desleal agora com as travestis. Sabe? Sim. Sendo que acaba todas marginalizadas e escrachadas sem violências, né? Pois é. O artigo 59 da Lei de Contravenções Penais dizia que entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastante de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Em 77, uma mudança definiu que a vadiagem era crime inafiançável, não era? Cara, sério, é absurdo pra mim você falar assim, não, você não pode ficar aqui sentado na praça da cidade onde você mora porque você não trabalha. Pois sabe, mano, você mora ali, nem que se não mora, né, porra, se é uma pessoa, você vai, tirar o direito dela. E quem é também, né, que esses vadios que vão ser presos, vai ser, sei lá, filho de militar da época? Vai ser, né, o filho que não fazia porra nenhuma, não estudava. Não trabalha, não faz porra nenhuma, só incomoda. Exatamente. Esse tipo de preso. Quem vai ser preso vai ser a galera marginalizada, né? E como eu ia comentando, o tipo penal de vadiagem, ele surge no século XIX justamente para reprimir os sujeitos que tinham sido escravizados em algum momento e que depois da abolição passaram a ser considerados vagabundos, né, pelo direito penal, e eram frequentemente enviados para manicômios judiciais, como foi o caso de Barbacena e Pichuqueri, em São Paulo, e de Barbacena, em Minas Gerais, mostrando que também não apenas o sistema de justiça criminal se valeu do Poder Judiciário, como ele se valeu também do sistema psiquiátrico e psicanalítico para reprimir as pessoas que eles consideravam socialmente indesejáveis, né? Então é isso. É a maneira de excluir, né, institucionalmente, né, o rolê. Quem já é marginalizado, né, na sociedade, você basicamente remove aquela pessoa da sociedade, porque você não quer que ela esteja ali, e manda pra um lugar lá abandonado, né, que ela vai sofrer o resto da vida. E o principal é remover visivelmente, né? Não basta já excluir, né, a pessoa, né? Enfim, que já estão excluídas socialmente, né? Exato. Já são pessoas que não têm acesso ao que, né, às coisas públicas. Afinal, para você ter acesso às coisas públicas, você tem que estar trabalhando num trabalho formal, né? Então, é absurdo, cara, absurdo mesmo. Pois são muitas formas de controlar essa vida, né? Substituindo outras formas de regulação da vida sexual na colônia ou da vida pública, de circular na cidade, né? Da forma como a paisagem realmente da cidade vai se construindo. É sempre controlada a partir de várias relações de poder, né? Que passam pelos temas pela justiça criminal, pela ciência, pela igreja. Sim. São os instrumentos usados, né, para manter essas relações de poder. Bom, a partir de 76, então, a Polícia Civil de São Paulo passou a estudar e combater travestis. Então, o delegado Guido Fonseca foi responsável por uma pesquisa em criminologia envolvendo essas pessoas, que eles chamavam de pervertidos, e determinou, então, que toda travesti deveria ser levada à delegacia para que fosse fichada e tivesse sua foto tirada para que os juízes possam avaliar seu grau de periculosidade.
É. Mano, Gente, sério. é bem aquele lance de. Esqueci o nome da situação em si. Mas aquele lance bem racista que teve, né? De, tipo, medir crânios pra descobrir se era... Lombroso, né? Exatamente. Bem essa questão de cirurgia lombroso, de medir, né? Pra falar, agora sim, é muito perigoso, sabe? Deixa de ser um pouco o crime que foi cometido, e ainda que essa ideia de crime seja uma grande abstração, né? Porque existem alguns teóricos da criminologia crítica que eles têm repetido sempre, né? O crime não existe, o crime é uma abstração, nada em si é um crime. Então, por exemplo, você matar alguém é você literalmente dar uma facada em alguém, a pessoa sangrar até a morte e ela perder a vida, porque, enfim, o organismo dela não é capaz de conciliar a vida com aquele trauma. Então, nada em si é um crime. Mas, considerando isso, a questão dessas prisões é que não havia sido cometido nada que pudesse ser abstraído como crime, a não ser a própria existência da pessoa em algum momento, né? Não existia o crime, mas existia o criminoso, assim. Então, é esse o nível da aberração com qual a gente lida quando a gente está falando desse estudo que Guido Fonseca fez, né? A pessoa não fez nada, a pessoa só existiu, né? Classificada como criminosa nata, né? Existe um caráter ontológico, assim, da criminalização dessa pessoa. Que se repete em Lombroso e nessas operações que Guido Fonseca realizou. Antes da Operação Limpeza e antes da Operação Tarântula. A gente usou como base para, além de reportagens, né, um artigo que você passou pra gente do Rafael Freitas Ocanha, que chama Amor, Feijão, Abaixo Camburão, que fala, né, sobre a imprensa, a violência, né, o trabalho sexual em São Paulo, de 79 a 83. Então, gente, tem esse artigo dele, é uma monografia, né, se eu não me engano, é um mestrado em História, que ele fez esse trabalho. Acho que é. E a dissertação dele. É isso, a dissertação. E, gente, tem muita informação, então a gente vai colocar no nosso Discord esse artigo para quem quiser baixar e ler, porque é muito, assim, é surreal, sabe? Você vê o nível, né, da institucionalização da violência, né? Tipo, o Estado não considerar estas pessoas como pessoas, né? Então, tipo, ele pega bastante coisa, desde da imprensa, desde a opinião pública, como a imprensa, né, moldou a opinião pública também, né, sobre travestis e prostitutas e toda essa perseguição policial da época, né? É uma coisa que se reflete até hoje, né? Tipo, até hoje. No meu imaginário, quando eu era criança, minha mãe falava, sabe? E aí, até eu entender de onde que vinha isso, do porquê que vinha isso, né? Esse conceito que a gente vê de travesti é perigosa, sabe? Enfim. Exatamente. Pois é um pânico moral muito grande, né? Que existia ao redor do Brasil inteiro e ainda existe. Tem uma dissertação, de Rui Caeiro, aqui em Pernambuco, pelo UFPE, que é um pesquisador português que mora aqui em Recife há um tempão. E ele tem uma dissertação que ele publicou, eu acho que em 2016, chamada Transsexualidades e Travestilidades no Jornalismo. E aí, nessa dissertação, ele faz, enfim, uma análise discursiva de notícias que foram publicadas em 2 jornais de grande circulação aqui em Pernambuco, 2 jornais do mesmo grupo editorial, que um chama Jornal do Comércio e outro chama AQPE. O AQPE ele é direcionado pro público de classe média baixa, e o Jornal do Comércio ele é direcionado para um público mais abastado, assim. E aí, no Jornal do Comércio, ele notou a ausência quase completa de notícias usando a palavra travesti, embora ele achasse outras notícias que usassem a palavra transexual. E aí ele foi questionar um dos editores do jornal, que chamava André Galvão, ali em 2015. E aí André Galvão respondeu a ele o porquê não existia notícias com a palavra travesti no período que Rui Caeiro analisou, né? E a resposta foi simples. Ele atribuiu essa ausência ao fato de
do Jornal do Comércio ter retirado naqueles anos o caderno policial. Ou seja, se não tivesse caderno policial, não podia ter notícias sobre travesti. Então a gente... Mano, a gente ri, mas é absurdo, né, cara? É giro, absurdo, cara. 2015, sabe? Meu Deus! É sério isso? 2015? 2015, está publicado na dissertação de Rui Caeiro, no FPE, chama Transsexualidades e Travestilidades no Jornalismo, pelo FPE. Caramba. Então é isso, o nível do absurdo é muito explícito, assim, as coisas são muito explícitas ainda hoje, sabe? Porque a gente fica muito espantada com aquela notícia que de vez em quando viraliza na internet. Polícia Civil de São Paulo, que eu acho que vai chegar aí, né? Combate a AIDS prendendo travestis. A gente fica muito espantada com outro viral que aparece na internet, que é um vídeo da Rita Moreira entrevistando pessoas na rua e as pessoas falando: eu acho que tem que morrer mesmo, travesti tem que morrer mesmo. E as pessoas não se dão conta que a naturalidade com a qual se trata essas mortes ainda é muito grande, assim. Ano passado, só para contar uma história rápida, eu tive uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude aqui de Pernambuco, porque uma travesti foi incendiada viva num dos principais terminais de ônibus do Recife. E aí a gente foi cobrar que alguma coisa fosse feita, porque menos de um ano antes, uma outra travesti, chamada Lady Gaga, foi esfaqueada até a morte num ônibus desse mesmo terminal. E a gente estava ali cobrando que alguma coisa acontecesse, né? Em termos de prevenção, em termos de combate à transfobia. Embora tenha muitas questões, porque eu entendo que com esse diálogo com o Estado, porque eu entendo que a transfobia é uma política de Estado, e eu acho que o que a gente está falando aqui é muito sobre isso também. Mas naquele momento a resposta do secretário Celino Guedes para as pessoas trans e travestis que foram lá questionar o que estava sendo feito e a negligência como parte dessa política de Estado, né? Ele respondeu: o menino de 15 anos que colocou fogo na travesti já tá na FUNASE, vocês querem mais o quê? E aí eu fiquei tão espantada com aquela resposta. Que é política pública, né? Que isso? Pois mas tá acontecendo mais de um incidente, que não é um incidente. Não é um caso isolado, sabe? Que esta mesmo pessoa lugar. É culpada por tudo que está acontecendo, né? Tipo... Exatamente, aí bota o menino na FUNASE, um lugar onde crianças e adolescentes sofrem torturas, né? Ele vai sair de lá pior, né? Tortura. Tipo... É um espaço que não é preparado para lidar com a transfobia. Você pega um documento da FUNASE, um relatório da FUNASE que eu li, o último relatório que saiu, e falava assim que dizia duas meninas que querem ser chamadas de meninos trans, assim. E aí você fica... E querem ser tratadas pelo masculino. Ela tá afirmando que elas querem ser tratadas pelo masculino e tratando no feminino. Nossa. Então é esse espaço que ele tá apontando como o lugar de resolução dessa violência que foi queimar Roberta Viva, né? E que remonta uma tradição legislativa, inclusive, do Brasil Colônia, enfim. Que é de queimar travestis vivas, né? A gente pega, assim, não é só uma coisa, né? São várias que vai construindo todo esse ódio social, né? Essa população. Em março de 1980, teve outra visita internacional de grande porte que motivou mais uma caçada humana, né, contra prostitutas e travestis. E isso foi a visita do Papa João Paulo II. E com isso, o Estado de São Paulo fez uma série de reportagens, né, o jornal Estado de São Paulo, alertando as famílias sobre os perigos das travestis, né, que a Caia comentou. Nossa, são perigosíssimas. Aí, com todo o apoio popular alimentado pela mídia, a Polícia Civil e Militar elaboraram um plano de combate a travestis, prostitutas e trombadinhas, entre aspas, né? Então tinha essa proposta de indiciamento de todas as prostitutas e travestis da cidade e manter essa atividade apenas nas áreas da Boca de Lixo e Boca de Luxo, na região central, e a reforma do antigo presídio do Hipódromo, que serviria para prender apenas a população travesti que fosse presa. Então, tipo, eles estavam pensando até em já fazer uma prisão especial, né? Porque eles já estavam antecipando aí que ia ser muita gente que ia ser presa, né? Sim. Teve fim de semana em São Paulo que... Pode falar, amiga.
Teve fim de semana em São Paulo que mais de 300 travestis foram presas, sabe? Em algumas dessas operações. Gente, Então, realmente sério. era muita gente, assim. Absurdo. Sim, e eles, até hoje, né, gente? Mas eles não sabem lidar com o corpo, né, das pessoas trans. Onde que vai colocar, sabe, essa pessoa? Aí não, ser uma que prisão caixa ela se especial. encaixa, né? Sim. É isso. E sabe o que eu gosto muito de falar quando... Não que eu não gosto de falar isso. Eu acho importante falar quando eu tô discutindo sobre essas operações que ocorreram ao redor do Brasil, incluindo a Operação Tarântula, e que eu sempre gosto, e aí sim eu gosto de afirmar que muitas operações em outros lugares aconteceram, como no Ceará, em Pernambuco, em Belo Horizonte, que também prenderam muitas travestis, e que a gente também precisa olhar para esses lugares, assim, porque muitas vezes a gente tá quase que acostumada a olhar para as fotos de Juca Martins, para as fotos de Juca Martins, que ficaram muito conhecidas ali no Lampião da Esquina e que até hoje circulam, para o vídeo em VHS de Rita Moreira. A gente conhece o texto A Guerra Santa, do Riquetti, que foi publicado originalmente no Lampião da Esquina, e depois o João Silvério Trevisan reeditou e publicou de novo no Devassos no Paraíso. Alguns trabalhos acadêmicos começam a circular, né, como Ana Flor Fernandes Rodrigues, Céu Cavalcante, Rafael Acanha, o livro de Giovanna Bebe recentemente, Helena Vieira publica em 2015 Onde Estavam as Travestis na Ditadura, né, na revista Fórum. Ela faz uma peça recentemente com esse nome. Enfim, uma série de acontecimentos e de pesquisadores vão visibilizar muito a Operação Tarântula em um certo circuito de conhecimento, né? Mas existiam vários outros acontecimentos ao redor do Brasil que também deveriam chamar muita atenção, assim, que era uma relação do Estado na ditadura militar com os travestis, né, uma relação de controle social, controle urbano mesmo, de mudar as cidades. Existiam notícias aqui em Pernambuco que diziam, por exemplo, Cafetinas tem 3 dias para deixar o centro da cidade. Isso é muito expressivo, assim, porque fala não apenas de um controle subjetivo, né, mas fala de um desejo de desenhar a cidade de certa forma que a sexualidade e o sexo seja escondido, seja privatizado, assim. E aí eu lembro que tem uma notícia, que eu deixei até aberta aqui para ler para vocês, um parágrafo de uma notícia de 1975, aqui em Recife, que dizia assim, do Diário de Pernambuco: ao entrar na viatura policial, a boneca reclamou: nunca posso estar sossegada. Quando estou roubando, me apanho porque sou ladra. Se estou paquerando, acontece a mesma coisa. Então, meio que não adiantava, assim, tipo, não existia muito motivo. E eu acho importante, o que eu acho mais importante de tudo frisar nesse debate é que a repressão policial que a ditadura tornou tão explícita, porque também existia, em contrapartida, um movimento de resistência àquilo, e aí existe uma discussão paralela que será que esses movimentos surgiram por conta da ameaça, né, conservadora da ditadura militar, ou será que surgiram apesar dessa ameaça conservadora, e que surgiram em outro momento de outra forma. Mas eu acho que é importante frisar que a relação das travestis brasileiras com o sistema de justiça criminal sempre foi uma relação conflituosa, para dizer o mínimo, assim, sempre foi uma relação muito tensa, né? Desde que existe o sistema de justiça criminal no Brasil, que o sistema de justiça criminal surgiu no Brasil quando? Com a colônia, né? Então a gente tem registro, por exemplo, de Chica Manicongo, que é uma travesti que estava ali em vias de ser condenada. Ela só não é pela Inquisição, e que só não é condenada porque ela de certa forma, como maneira de se proteger, vai começar a vestir roupas que a igreja, né, que a igreja / Estado naquele momento vai considerar adequadas, assim, para circular. Sim. Bom, Igreja / Império, pera, Estado não, é um anacronismo babado aqui. Bom, tá certo. Sou eu. Em maio de 80, né, José Wilson Richetti é nomeado para chefiar a delegacia seccional do centro.
Sua primeira ação é organizar uma grande operação de policiamento chamada Operação Cidade, depois rebatizada como Operação Limpeza. O objetivo inicial era combater assaltantes e traficantes, mas no fim daquele mês a própria Secretaria da Segurança admitiu que prostitutas e travestis também estavam sendo alvo de operação. E assim, gente, até hoje existem essas operações em São Paulo, não tão direcionadas a prostitutas e travestis, mas elas também acabam sendo inclusas, mas aqui em São Paulo a gente vê sempre uma massiva questão de higienização, né? Pra quem não sabe, rolou um tempo atrás do que era chamado de Cracolândia, que ficava na Luz. E meio que foi um tiro no pé dessa própria galera do estado, porque ao invés de agora dessa galera que era usuária de crack estar localizada na Luz, se espalhou por todo o centro de São Paulo. E agora fala, nossa, o centro está perigoso, do nada. Não é do nada. O que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? É que em vez de você resolver o problema social, né, nesse caso aí da Cracolândia, né, que é o uso de crack mesmo, né, e a situação social dessas pessoas, que a gente já vê exemplo de outros países que, pra você resolver o problema das drogas, a guerra das drogas, as drogas sempre vão vencer, né? Sim. Parabéns às drogas. Parabéns às drogas, todo ano vencendo a guerra das drogas. O que tu tem que fazer é dar condições para essas pessoas, né? Ter onde morar, ter trabalho digno, né? Ter onde viver. Porque, tipo, tinha um projeto, não lembro, acho que era do Dória, né? Vou botar essas pessoas a trabalhar no McDonald's. Porra, mano, vai tomar no cu. A pessoa vai ganhar um salário mínimo e ter que ir pro centro de São Paulo. Como é que você mora no centro de São Paulo com um salário mínimo, né? Tipo, exatamente. Você nem come, né? O que você vai fazer? Vai continuar morando na rua. Não vai nem, porra, pra que eu vou trabalhar se eu vou continuar morando na rua, né? Então Sim. tipo, não querem saber de resolver, né? É só jogar pra baixo do tapete, assim. E culpabilizar, se possível, a própria pessoa por estar naquela situação, né? Exatamente, por estar nessa situação. Aí as igrejas evangélicas vão lá e instrumentalizam um monte de fiéis, né? Aqui em Pernambuco tem muito isso, assim, e em outros estados também. Várias casas de recuperação, assim, de uso de drogas, mas que muitas vezes são lugares para capitalizar fiéis, assim, é muito cruel o que fazem mesmo. Sim. De se aproveitarem das vulnerabilidades das pessoas. E que é muito importante que a gente fale, quando a gente está falando, por exemplo, de Cracolândia ou de lidar com o usuário mesmo de drogas, usuário abusivo, que a gente fale numa política de redução de danos, né? E não numa política repressiva, militar e mesmo quando a gente está falando mesmo quando eles apontam para uma política que não seja repressiva, que seja uma política de saúde, eles apontam para uma política de saúde que é de clínicas cujos donos são evangélicos, que fazem parcerias público-privadas com o Estado. Enfim, isso é infelizmente, bem comum, né? Sim. E a gente precisa pautar que a prioridade precisa ser uma política de redução de danos, que é realista, né? Que considera que... que faça sentido, né, gente? Exatamente. Arrastão, Rondão, Riquete, Tarântula são alguns nomes de operações violentas de extermínio do centro de São Paulo. E alvo, como sempre, era bem definido. Mulheres trans, travestis e LGBTs pobres. Essas operações eram tão normalizadas a ponto que o prefeito Jânio Quadros dizer: nós precisamos limpar a cidade dos anormais, né? Anormais, sim, essa jamanta. Jamanta. A Jéssica entregando a idade, né? Jamanta. Nossa, gente, xingamento de velho, né? Xingamento de velho. Mas poxa. E uma coisa que eu até um tempo tava conversando com uma amiga minha de que é isso, né? Eles colocavam tudo num grande bolo, sabe? A gente consegue definir, né? Tanto que você pega reportagens dessa época, às vezes eles nem falam travestis, né? Eles chamam de michê, de prostituto, se referem no masculino, exatamente. Né? Então até... Boneca. Isso, Boneca. É muito difícil até você pegar esses dados, né? E, tipo, separar, né? Certinho, porque não tinha esse conhecimento, né? Não tinha essa... né? Que a gente tem hoje em dia, tipo, de entendimento, né, da identidade travesti e trans. Então, é bem complicado, né, acho que para você também cai o teu trabalho, né, de tu pegar esses dados e ter que tratar tudo e separar, né, e ver o que é a realidade mesmo. Então, em 2015, que o Renan Quinalha, eu acho que você até citaram esse texto, que é o texto da Comissão Nacional, na verdade,
o Ditadura e Homossexualidades, ele e o James Green, eles têm muito forte, assim, no discurso deles, de maneira até recorrente, eu acho que talvez eles tenham revisitado isso em alguns textos mais recentes, mas até então era bastante recorrente, a ideia de que falar em travestis na ditadura poderia ser cometer um anacronismo, assim, não existia travestis na ditadura, o que existiam eram homossexuais, e aí essas homossexualidades elas precisavam ser tratadas no plural, porque a gente não conseguia naquele momento fazer muito bem essa distinção, mas ao mesmo tempo a gente tem existe várias pesquisadoras como Helena Vieira, Yuri Facaroli, Luiz Morando, Rita Colasso, que tem conseguido reunir uma documentação razoavelmente extensa, assim, que prova mesmo, assim, que não se trata de anacronismo, se trata de fazer uma historiografia mais inclusiva e menos cisgênera, quando a gente busca compreender, busca responder a pergunta que Helena Vieira faz lá em 2015, né, que é onde estavam os travestis na ditadura. Então a gente tenta mostrar que existiam essas figuras, assim, elas estavam lá. Aqui em Pernambuco a gente tem, por exemplo, nossa, agora me escapou o nome dela, mas deixa eu só pesquisar porque eu tinha anotado aqui em algum lugar para esquecer, porque eu conheço outras, mas essa especificamente ela tem um documento público que pode ser falado sobre ela, assim, que é a Luciana Veronese. Ela foi torturada com cães de guarda, ela viu outras travestis sendo estupradas com colchão faixa azul pela polícia, assim, e isso está registrado no filme de Chico Ludermi, que chama A História Incompleta de Brenda e A História Incompleta de Brenda. É um livro, um filme, uma exposição, as três têm o mesmo nome, assim. E aí, enfim, uma série de outros travestis ao redor do Brasil, como Martinha, no Ceará, tinham histórias parecidas com a polícia e durante a ditadura militar. Então, a gente... existiam palavras que eram usadas que a gente consegue identificar e que, de certa forma, representam, sim, desafios para a nossa pesquisa, mas, ao mesmo tempo, elas não podem ser consideradas de nenhuma forma impossibilitadoras, assim. Então, a gente tem, por exemplo, Baile dos Enxutos, ou tem um congresso de bonecas, coisas assim que tentavam organizar durante a ditadura militar e que várias vezes eram impedidas pela polícia de ter suas próprias organizações ali, né? Existiam tentativas de organização política ao redor de todo o Brasil, aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no interior de Pernambuco, no Ceará e em Minas Gerais. Eu não sei se eu falei Minas Gerais, mas, ou seja, eu estou repetindo, mas em alguns estados do Brasil existiam tentativas de organização que eram impedidas pela polícia. E essas tentativas, as próprias tentativas de organização, elas comunicam um desejo de resistir, assim, à ditadura militar, e é o que a ditadura representava para essas vidas, assim. Tanto é que com certa abertura democrática, ainda não com redemocratização, mas com certa abertura democrática, ou seja, quando não se está mais naquele momento do AI-5, de momento de repressão realmente muito, muito intensa e tal, para a população cis, os homossexuais vão começar a se organizar, assim, então vai surgir o movimento homossexual brasileiro. E as dificuldades de organização para as travestis e para prostitutas cis continuam sendo muito acirradas até o fim dos anos 90. Então, e isso passa, inclusive, por momentos de intenso conflito interno entre na elaboração das prioridades da construção de uma agenda política dentro do movimento homossexual brasileiro, né? Então a gente tem, por exemplo, lésbicas, pessoas bissexuais e travestis apontando já naquele momento ali uma certa dificuldade de lidar com o movimento homossexual. Por exemplo, na Constituinte, em 88,
João Antônio Mascarenhas Moraes, que foi um dos fundadores do Lampião na Esquina e um dos fundadores do movimento homossexual brasileiro, ele é quem vai defender na Constituinte que se inclua no artigo 5º da Constituição o termo orientação sexual como algo proibido, né, na democracia. E aí ele tenta definir isso, orientação sexual, e o que ele usa para argumentar, para convencer os parlamentares ali era ele dizia não somos os travestis, drogados, prostituídos e ladrões, somos os homossexuais. Mano. Então, dentro do próprio movimento, até hoje tem isso, né, dentro do próprio movimento você tem. Sim. Aí você ainda enfrenta. Então, ou seja, ele rifava a cabeça das travestis em nome de uma política de respeitabilidade que ele estabelecia ali com a heterossexualidade. Ele queria estabelecer um reconhecimento com a heterossexualidade que precisava necessariamente dessa distinção das travestis. Uhum. Então existia um conflito ali que de certa forma ainda existe, né? Mas que já estava anunciado, inclusive, antes de existir uma sigla, antes de existir essa sigla forjada, né? Que era GLBT, LGBT, antes GLS, MHB, enfim. O que eu quero dizer com isso tudo é que essas relações de resistência com o Estado, elas precisam ser pensadas não somente que existiam protestos. O movimento homossexual brasileiro, por exemplo, fez protestos acho que no Teatro Municipal de São Paulo, enviou uma nota de repúdio para a Secretaria de Segurança Pública também, de modo que o contingente policial envolvido em certas operações, precisamente na operação limpeza, e que naquele momento era chamada de Operação Cidade, foi a partir dessa resistência do movimento homossexual brasileiro, apesar de todas essas tensões, e antes de João Antônio Mascarenhas ir para a Constituinte falar besteira, que de certa forma se conquistou a redução do número do efetivo policial envolvido, né? Obviamente existia influência ali de outras agitações ali políticas, outras formas de resistência, outras entidades da sociedade civil organizada, mas enfim, esse momento de organização política também, a forma como essas organizações políticas existiam, se organizavam e deliberavam suas prioridades, também é algo bastante relevante para a gente pensar nessa relação das travestis com o sistema de justiça criminal, né? Sim. E outra coisa também, né, que foi, assim, contribuiu demais, né, tanto para essa histeria coletiva social, né, contra travestis, principalmente, e também a comunidade LGBT no geral, né, que foi entre as décadas de 80 e 90, né, que a comunidade LGBT foi uma das mais afetadas pelo vírus HIV, né, que é uma infecção sexualmente transmissível, causadora da AIDS. Então, o risco de morte naquela época era uma realidade diária, né? Principalmente pelo fato de não existir informações suficientes sobre o tema na época. Então, como consequência, o preconceito agora tinha uma justificativa, né, vinda da sociedade brasileira. E aí, em 83, a mídia noticiou os primeiros casos de AIDS no Brasil. E no mesmo ano morre em Nova York o Marcos Vinícius Rezende Gonçalves, o Marquito, sendo ele um estilista reconhecido na época. E aí as notícias da sua morte reforçavam essa interpretação de que os primeiros casos no Brasil eram de homens gays de classe média que tinham contato com o exterior. E no ano seguinte, o boletim epidemiológico registrou 140 casos de contaminação e 105 mortes. E se a gente para pensar o que foi, né, a AIDS nos anos 80 e 90, a gente perdeu muita gente, né, principalmente da comunidade LGBT, e tinha muito preconceito, além da violência já sofrida aí pela doença também. E você pega quanta gente, né, cara, que, tipo,
a gente perdeu simplesmente por conta de preconceito. Preconceito. E é Até, foda, tipo, né? por exemplo, você vê, sei lá, um caso que é muito conhecido, enfim, o Cazuza, né? Mesmo o Sim. Cazuza tendo toda a grana, acesso, né? A gente vê o quanto que ele sofreu enquanto a doença em si, né? Da maneira que avançou. Mas também da galera, né? Tipo, de outros músicos não quererem mais ele, sabe? Exatamente. Perto, ser, não ser algo... Enfim, né? Perder porque é uma doença tida como suja, né? Tudo que é sexualmente transmissível, a galera vê, né? De uma perspectiva como se não fosse... Enfim, né? Diferente das outras doenças, né? Sim. E no caso da Cida, tem um filme recente que chama... Nossa, tô tentando lembrar o nome. É do Gustavo Vinagre, do Fábio Leal. É um longa-metragem e que eles se mostram bastante preocupados com certa memória do HIV-Sida, sempre mostrando como impactou a comunidade LGBTI no passado, mas ainda continua impactando, e as políticas públicas estão cada vez mais defasadas, né? Estão cada vez mais precarizadas e sucateadas, assim. A gente teve um presidente da República recentemente, esse escroto do caralho, dizendo que os pacientes com HIV representavam um gasto, assim, né, pro país. Sim. E aí, no caso de 87, que é realmente quando acontece a Operação Tarântula, porque tudo isso que a gente falou antes são relações dentro da ditadura militar em São Paulo, que das travestis com o sistema de justiça criminal, especificamente com a polícia, são acontecimentos que antecederam a Operação Tarântula, né? Mas entre fevereiro e março ali de 87 é que a Operação Tarântula ocorre. Ela ocorre somente durante 3 meses, o que é bastante assustador pelo número de vítimas que a operação... Quando eu vi o tempo que foi, eu fiquei... Porra, como assim, cara? Um negócio tão... né? Porque tipo, foi muita vítima, né, disso aí. É surreal, assim, você fica de cara. E foi 3 meses só, né? Então, você imagina. Pois é. Sim. Imagina se durasse mais, assim, é muito assustador. O plano da galera era que durasse mais, né? Sim. E a galera fala... Ai, desculpa. Não, pode falar, amiga. Pode falar. A galera fala muito de uma matéria de jornal que se tornou viral, assim, que era a Polícia Civil de São Paulo combate a AIDS prendendo travestis. Sim, E aí... Coisa, tudo nessa matéria é absurdo, tudo nessa manchete é absurdo, sabe? E eu acho que as pessoas ficam muito chocadas, primeiramente, eu entendo e eu também fico, de certa forma, como assim combate a AIDS prendendo travestis? Tudo bem combater a AIDS, mas não prendendo travestis, isso não faz sentido, lógico. Prendendo assim. ninguém, né? Como é que você vai combater ninguém? Prendendo pessoas. Pois é, mas existe um risco que já preocupava a Susan Sontag quando ela escreveu sobre a AIDS, e esse livro se tornou um livro anterior a ele, na verdade, que a Susan Sontag escreveu um livro chamado A Doença como Metáfora, e era um livro que se tratava precisamente da tuberculose e do câncer. Ela tinha câncer como doenças muito representadas através de metáforas, e a metáfora de certa forma é inescapável, a gente não pode nunca falar sobre algo sem recorrer a uma metáfora, mas existiam metáforas que preocupavam muito ela em torno dessas doenças. E aí, esse livro, na época, quando os primeiros casos quando muitos casos já estavam acontecendo ali em Nova York, muitos homossexuais conheceram esse livro, porque ela era uma autora relativamente famosa, assim, e aquele livro passou a ser o livro de cabeceira desses pacientes, assim, que muitas vezes chegavam a situações muito graves de saúde. E aí ela resolveu reescrever o livro, de certa forma, tornando a análise dela sobre a questão da metáfora ainda mais específica, ainda mais útil mesmo para que essas pessoas pudessem ler e enquanto os médicos tratavam ainda a doença como
como uma promessa de morte, assim. Que era uma das preocupações dela, inclusive, era essa, assim, promessa de morte, peste gay, e, sobretudo, talvez só menos do que a questão da peste gay, a metáfora que mais preocupava o Sontag era a metáfora militar. A metáfora militar desse combater a eles, como se fosse algo... Um inimigo, né? O inimigo. Como se fosse um inimigo, exatamente. Existia uma política militar mesmo, de inimizade, de forças bélicas, de falocêntrica, de certa forma. De saúde, né? É um negócio de segurança. E de até... Exatamente. Nesse momento, eram maneiras que eles humanizavam a AIDS na figura de pessoas minorizadas, né? Então, exatamente. Delas na hora de combater. E aí as pessoas minorizadas, elas viram simplesmente vetores, elas não viram alguém que precisa talvez ser cuidado, sabe? Alguém que precisa de atenção, de política pública e de multiplicadores de saúde para essas políticas públicas serem eficazes, assim. E é nesse sentido que a Larissa Pelúcio, que ironicamente aqui eu sou muito venenosa, mas... Larissa Pelúcio, se você escutar isso, eu gosto de você, mas assim, você assiste. Porque eu chamo ela de Larissa Pelucis. Ela escreve muito sobre travestis. Ela tem um livro bastante incrível que chama Abjeção e Desejo, que é uma etnografia babado, assim. E a Larissa Pelúcio, ela tem um termo que ela usa sobre esse momento de que as travestis elas só podem ser enxergadas em sua cidadania a partir do HIV-Sida e também como multiplicadoras de saúde depois, como multiplicadoras de saúde das políticas públicas de tratamento, né, e prevenção do HIV-Sida. E ela chama esse processo, essa relação que as travestis estabelecem com o Estado, e que travestis e homossexuais estabelecem com o Estado, a partir do HIV-Sida, de um processo de cidadanização, com S, que é síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E aí eu acho que uma outra questão sobre o que a Sontag diz é que nenhuma outra doença antes do HIV, e que isso aqui é uma doença, né, é uma infecção, é um grupo de doenças, não é uma doença só. No caso do HIV-Sida, nenhuma outra doença antes dela tinha sido tratada com uma sigla. Todas as outras doenças tinham nome. Sim. Então, isso de certa forma também criava um mistério, né? Você conhecia aquela questão que estava sendo tratada como um problema de segurança pública e não como um problema de saúde, uma questão de saúde. E aí você pega essa questão e você diz... esqueci o que eu tava falando, esqueci minha linha. Que loucura. Tudo bem, acontece. Mas, enfim, é isso. Eu acho que sim, você pega... E o primeiro conhecimento que se tem desse problema, que é visto como um problema de segurança pública, é um conhecimento que não diz nada, porque literalmente é uma sigla. Você cria um mistério em torno do assunto, que é um mistério que também com muita facilidade vira um estigma, como virou, né? E ela vai analisando como essas, de uma maneira muito interessante. Eu gosto muito da Sontag, assim, sou 100% putinha dela. Ela vai analisando como essas metáforas vão constituindo o estigma, né? Sim. E aí, enfim, é uma leitura bastante interessante. No ano de 1985, foi criada a primeira casa de apoio para pessoas vivendo com HIV e AIDS, organizada por Brenda Lee, travesti que transformou o lugar onde recebia clientes como Palácio das Princesas, em casa de apoio para pessoas que não tinham suporte algum ao ficarem doentes, sobretudo travestis e gays pobres. Nessa época, a distinção entre trans e gay era algo pouco compreendido na sociedade, o que mudou
só mudou com o avanço das discussões sobre gênero e sexualidade ao passar do tempo, né? O que a Kai acabou falando, né, também sobre... Apesar da diferenciação entre os dois grupos não ser clara e de ambos serem alvos de violência, eram as travestis que conviviam nas esquinas e em ruas noturnas, recorrendo à prostituição para sobreviver e assim, ficando sempre mais vulneráveis ao vírus, né? É isso, né? Querendo ou não, tipo, acaba que, né, se hoje em dia é mais... Temos mais ciência de como se tem HIV, né? Como se prevenir da HIV. Apesar de que, né, hoje em dia, atualmente, porque a gente não vê mais a pessoa doente, a pessoa morrendo, né? Não só de AIDS, mas outras doenças estão voltando porque as pessoas esqueceram, né? Tipo, Sim. É absurdo isso, mas Nossa, tá acontecendo, gente. Eu vi uma reportagem, enfim, aleatória, de era um adolescente falando, mas a HIV tá praticamente curado, né? Tipo, um adolescente falando. Falei, garoto, pelo amor de Deus. Sério, coloca uma camisinha, pelo amor de Deus. Conta disso, né? Vai tomar um PrEP, sabe? Tipo... Exatamente. Mas é por causa disso, né? De que, tipo, parece que às vezes é um 880, né? Ou o desespero do meu não podemos nem encostar em uma pessoa, né? E tal. Que tenha... Ou esquece, né? Passou, não existe mais. Bom, pode falar. E eu acho que uma curiosidade sobre a Bruna ali é que ela é pernambucana, né? E ela foi morar em São Paulo. E eu acho que essa é uma das figuras, ela era conhecida, né, como anjo da guarda das travestis, assim. Imagina, né? Fazer um trabalho assim, Sim. Pois é. Tem que ficar como anjinho mesmo. E com certeza, ela é uma das... a Helena Vieira tem falado muito sobre isso, assim, que a historiografia oficial da ditadura não é a história da ditadura. A história é um fato, né? Ela aconteceu. Mas a historiografia, a forma como essa história foi registrada da ditadura militar brasileira, ela é uma história muito repleta de heróis. Esses heróis, de modo geral, são masculinos e são brancos, assim. São homens. Então a gente tem, por exemplo, o Vladimir Herzog, né? Tipo, a gente tem algumas dessas figuras que são heróicas, assim. Depois, com alguns questionamentos, sobretudo feministas, que questionavam onde estavam as mulheres na ditadura, algumas mulheres também vão aparecendo, né? Então, tem até um documentário recentemente de várias mulheres que foram presas com a Dilma. E tem a própria Dilma, né? Que é uma... que nessa historiografia oficial, sobretudo a mais recente, tem aparecido como uma heroína. E a gente tem buscado escrever uma historiografia, a gente tem buscado registrar uma historiografia das travestis na ditadura que não seja a partir muito desse viés da heroína, sabe? Que seja um pouco do lugar de como a sociedade civil realmente estava organizada, de como essas relações com o Estado eram estabelecidas. Mas acho que se a gente pudesse eleger uma travesti heroína na ditadura, com certeza seria a Brenda Lee, né? Uhum. Porque é muito difícil a gente estabelecer essas relações quando a banalidade de comprar um pão, a banalidade... Tem até uma eu não vou lembrar quem é agora. É a Viviane Namastê. Ela é canadense, se eu não me engano. A Viviane Namastê tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: trans é sobre a banalidade de comprar um pouco de pão, revelar fotografias e consertar os seus sapatos. Não é sobre desafiar o sistema sexo-gênero. Não é sobre fazer uma intervenção crítica a cada segundo do seu dia. Não é sobre conversar uma revolução de gênero. E eu acho isso muito bom, assim, porque nesse rastro urbano mesmo, assim, que acontece e que é visível para alguns olhos quando a gente sai de casa no mais banal dos dias, assim, para comprar um pão. É um acontecimento político muito relevante às vezes nas nossas vidas, e já foi muito mais, assim, nesses momentos que sair de casa representava um risco, sabe? E, por exemplo, existia
existia um policial em São Paulo que me contou essa história, foi a Renata Carvalho, numa peça dela que chama Manifesto Transfofágico. Ela conta a história de um policial que ele tinha predileção por atirar nos olhos de toda travesti negra que ele encontrasse. Então, pois é, então existia um duplo acontecimento ali, né? É isso, eu acho que eu conversando com... É porque eu não posso citar todas as histórias que eu conheço, que eu não pedi permissão, assim, mas existiam eu conheço travestis mais velhas que transformaram realmente certas situações em pavor, assim, tipo, tem uma história que a Helena Vieira conta na peça dela, por exemplo, essa eu posso contar. É a história se eu não me engano, da Martinha, que nunca mais comemorou aniversário, depois que um dia, quando estava se prostituindo, um carro parou e disse: eu tenho um bolo de aniversário para você. Ela aproximou o rosto do carro e esse bolo de aniversário, na verdade, era um monte de merda, assim, que foi esfregada no rosto dela. Meu Deus! Então, esses acontecimentos, como comemorar o aniversário, ir à padaria, estar numa festa, como para mim já significou um risco, porque já tentaram me matar 2 vezes. Enfim, estar na cidade é um acontecimento político, entendeu? Sim. Sim. Viver, né? No caso, né? Aquelas coisas diárias, assim. Enfim. Só vai cortar, porque, inclusive, eu tenho um amigo meu que ele é o louco do musical, né? E aí, ele me indicou, inclusive, vou tentar ver se eu vejo. Tem um musical que tá rolando em São Paulo que chama Bem Dali, o Palácio das Princesas. Que são várias travestis também que fazem. E é isso. Bacana. Só ia falar dica cultural. Bora ver comigo, Jéssica. Dia 20 chega aí. Bora. Se tiver aí, quem sabe? Quem sabe, vamos marcar. Mas pode falar, Bruna. Então, chegamos finalmente ao assunto, né, principal aqui do nosso caso, que deu nome ao episódio, mas que a gente entende, né, com todo esse contexto, gente, é para chegar aqui. Que em 27 de fevereiro de 87, a Polícia Civil de São Paulo decidiu abrir uma operação que tinha como objetivo combater a AIDS, né? Que a gente comentou. Se combate a AIDS como, né? Essa operação ficou conhecida como Operação Tarântula. Combate como, né? Conscientizando, espalhando camisinha por aí. Prendendo o travesti, é isso. Exatamente. Putz, sério, gente, que ideia de gênio. De acordo com Márcio Cruz, delegado-chefe na época, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 2018, o nome veio do fato de aranhas terem vários braços e braços longos, e era assim que principalmente travestis estavam sendo vistas na época. Mulheres trans e travestis eram presas, acusadas de ultraje ao pudor público e crime de contágio venéreo. Isso porque, baseados no atual Código Penal brasileiro, né, ganhou uma nova funcionalidade, né, para justificar essa operação a partir do artigo 130, que cita expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea que se sabe ou deve saber que está contaminado. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, e se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, né, tipo, eles prendiam dizendo que as travestis estavam infectando a população porque queriam, né? Tipo... Exatamente. Porque assim, o que rola é que, tipo, se eu não me engano, essa lei já foi modificada, mas ainda existe, do tipo, você transmitir... né? Você tirar a camisinha durante o ato sexual, né? E você tá contaminado. Tipo, outro dia mesmo eu tava vendo um cara que foi preso por causa disso, sabe? Tipo, e aí, sabe, marcava encontro com outras pessoas pelo prazer de espalhar, né? Mas, é isso. Eles já concluem que elas podem estar com a doença sem antes elas mesmas saberem, entendeu? Tipo, não interessa. Se a travesti está contaminada. Exatamente. Não tem um raio-x até hoje, né, que detecta o HIV de maneira tão rápida. Então, é isso, né? Quando o jornal Folha... E a parte do estigma, né? Isso, sim. Exatamente. Exatamente. É aquele lance de... Eu sempre acho isso, sabe? Que as pessoas enxergam a minoria enquanto
pessoas sujas, sabe? Pessoas doentes, enfim, né? Todo mal que puder tá rolando na época vai rolar com elas, né? Quando... Nem me fala, outro dia eu peguei um Airbnb e o cara inventou que eu caguei na casa dele inteira. Meu Deus! Eu fiquei pensando, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Que específico. Ele 100% inventou. É porque a história é um pouco longa, mas resumindo, assim, o que aconteceu, eu fui para uma cidade no interior, para um festival de música, e num dos dias eu cheguei bastante bêbado e tinha pisado um pouco de lama no chão. Quando eu tirei o sapato, um pouco de lama caiu no chão. No outro dia eu tinha muita pressa para ir embora, e eu falei para ele, eu não consegui limpar, você quer que deixe algum dinheiro a mais para limpeza? Ele falou, não precisa, porque o Airbnb já cobra uma taxa de limpeza. Uma taxa de limpeza quando você faz a reserva, né? E eu disse, tá bom, e fui embora. Quando eu tô no ônibus voltando pra Recife, apareceu cobrança desse homem maluco, dizendo que eu defequei na casa dele inteira, que eu defequei nas toalhas, nas roupas de cama. E as fotos que ele... Mano, as fotos que ele manda pra comprovar é tipo uma roupa de cama que ele diz que não tem marcas, mas tem cheiro. Se ele não tem foto, se ele não aparece em foto, ele não tem como comprovar. Então ele se vale disso pra me acusar de um negócio assim bizarro. E a toalha de rosto, ela estava suja de maquiagem, porque um amigo que estava lá dormindo comigo chegou de noite e foi limpar o rosto com cleansing oil. E não saiu a maquiagem toda. E aí sujou um pouco de base, de rímel e tal. E na foto isso era muito evidente. Tanto é que eu tô processando a Airbnb, mas isso passa por essa questão, né, de enxergarem a pessoa minorizada. Eu acho que é isso, a pessoa minorizada não cuida da própria higiene, sabe? A pessoa minorizada não se cuida, não deve ser tocada. O comentário público dele no Airbnb, amiga, era tipo assim, se você passar mal, procure um médico. Como se eu não soubesse, sabe? Se você passar mal, procure ajuda. É tipo, cara, obrigada por avisar que é assim que se faz quando você tá passando mal, sabe? Sim. Quando Folha noticiou no começo da ação, em 1º de março de 87, 56 pessoas foram presas. A manchete dizia: Polícia Civil combate a AIDS prendendo travestis. As travestis apreendidas deveriam, segundo o delegado Márcio Prudente Cruz, responder a processos por crime de contágio venéreo. Ou seja, nem sabia se elas tinham contágio, tinham HIV, mas já iam prender processando contágio. A matéria cita rapidamente a possibilidade de existência de testagem compulsória das pessoas detidas para averiguação, fato que Márcio Cruz negou acontecer. Ou seja, nem eram testadas, né? Então, é isso. Em 8 de março de 87, a polícia paulistana foi ironizada numa coluna de Alan Ryden para The New York Times, pela maneira como imaginava estar combatendo a AIDS, né? Porque é isso, né? Brasileiro é pra ser feito de palhaço pelo mundo. Depois de uma blitz no fim de semana passado, a polícia de São Paulo obteve sucesso em sua primeira contribuição para a campanha de prevenção à AIDS no Brasil. 56 travestis foram presos, né? Obviamente, isso de maneira errada, foi escrito. E nas palavras de um policial, muitos clientes fugiram apavorados. Ou seja, isso foi tido como algo engraçado no New York Times. Tipo, olha, eles são tão bons surpreendendo travestis, achando que abalaram na prevenção da AIDS, sabe? Porra, né? Gente, combate a doença aprendendo vergonha na comunidade internacional, né? Exatamente. Bom, 2 dias depois, no dia 10 de março, um trecho dessa coluna foi traduzido pelo Estadão e junto publicou-se uma notícia denunciando os abusos policiais contra as travestis, porque, gente, era um negócio muito, muito violento, né? Não era só prender. Joga no camburão e deixa, não. Não, gente, era terrível. E aí, na notícia, o secretário de Segurança Pública, Eduardo Muyalert, concordou que não há nenhum sentido em se pensar em prevenir ou combater AIDS através de métodos policiais. E assegurou que a chamada Operação Tarântula, coordenada pela Seccional Sul do DEGRAM, foi suspensa. Ele se encontrou com grupos que lutavam pelos direitos LGBT+, que também enviaram uma nota de repúdio à Secretaria Estadual de Segurança Pública na época. Mas, apesar desse absurdo, né, dessa operação, houve quem acreditasse que ela se justificava.
Isso numa carta a gente vê, né? Numa carta publicada no painel do leitor da Folha de São Paulo, em 22/3/87, onde um leitor do jornal revela-se desapontado com uma declaração do jurista Gofredo da Silva Teles Jr., que, comentando as detenções de travestis, prostitutas e homossexuais pela polícia, na chamada Operação Tarântula, justificou a atitude policial como uma necessidade de defesa dos altos interesses da saúde pública. Ou seja, né, a opinião pública já está aí há anos, há décadas, né, já marginalizando essa população, a mídia tratando, né, pessoas, as travestis como perigosas, tenha cuidado, né, vai acabar com a sua família, chutar seu cachorro, roubar sua comida, e aí, tipo... Né? Não é de se esperar assim que seja diferente as pessoas, né, pensando esse tipo de absurdo. O imaginário popular vai ser isso. E tanto que o nome da operação, né, de as travestis vão lá, vários braços e pernas agarrados. Nossa, gente, mas a travesti, assim... Normalmente as travestis ficavam sempre localizadas em determinadas regiões. Se o cara foi lá, contratou a travesti, né? Ela pagou pelo serviço dela, pobre coitado daquele homem. Entendeu? Coitado, né? Nossa, coitado deste pai de família. Se deslocou inocentemente, pegou seu carrinho. Foi enganado, entendeu? Aí vai lá. É que nem aqueles caras, assim, aquelas reportagens muito escrotas que aparecem, assim, sabe? Não sabia que era travesti. Fala, gato. Você esculacha essa pessoa se ela passa na rua, mas não sabe na hora de se envolver, entendeu? Só nesse momento que ele não sabe, entendeu? Na hora de xingar, na hora, enfim, sabe, mas nesse momento ele não sabe. Pois é, Bruna, por isso que eu fico meio assim, quando falo assim, porque as travestis são invisíveis, precisamos de visibilidade, caralho a quatro. Gente, visibilidade a gente tem. A gente tem uma visibilidade muito grande, assim. Essa visibilidade é no caderno policial. Essa visibilidade é quando eu vou comprar pão, que os caras gritam, os caras jogam coisa. Sabe, existe isso aí que tu falou os caras gritam quando vê uma travesti, mas não sabem quando... É sobre uma política de visibilidade que ela é necessariamente... aleatória, assim, meio... É visível pro interesse da pessoa, né? Exatamente. Visível a gente eles sabem onde vão encontrar a gente, eles sabem como vão encontrar a gente, eles sabem, sabe, existe uma hipervisibilidade, na verdade. E é um pouco da gente forjar essa visibilidade que existe a partir da nossa narrativa agora. Sim. É uma visibilidade positiva, né? Não uma visibilidade como a gente vê agora, né? Do que a gente tá falando. Exatamente. Né? A gente pode, inclusive, ter uma visibilidade no caderno policial se essa for uma visibilidade que contribua para a historiografia que a gente propõe. Que é a historiografia... O que a gente tá falando aqui hoje, por exemplo, vem tudo dos cadernos policiais. Mas qual é a diferença do que a gente tá falando aqui hoje? É que a gente tá politizando essas notícias, né? A gente tá politizando a forma como isso é narrado, a gente tá politizando a forma como isso tudo aconteceu, porque estar no caderno policial pode ser... porque essa visibilidade que o caderno policial coloca a gente, e que coloca muitas vezes a gente como o único lugar onde pode haver uma visibilidade travesti, é também um lugar onde pode ser forjado uma narrativa histórica que seja útil para que isso não se repita, para que, por exemplo, na Argentina essas gatas sejam indenizadas assim pelo Estado, sabe? Porque a lei de identidade de gênero argentina garante anistia para as travestis que foram perseguidas durante a ditadura militar. É incrível isso. No Brasil, né? Infelizmente, não. No Brasil, quando a gente fala de ditadura no geral, né? Quem sofreu na ditadura... Tá com foda-se, né, cara? Tô com foda-se. Ele ignora as pessoas, tipo... É isso, aí, sabe? Aí, torturador morrendo de velho, né? Que nem filha da puta que morreu esse tempo aí, que nem sei o nome. A Rainha Elizabeth, né? Não foi aquele nada a tempo. Também. Guilhotinado a tempo. Não veio aí, infelizmente. Mas o Príncipe Charlie, que é feio. Dá tempo ainda, galera. Vamos lá, galera. Bora trabalhar já. Bora trabalhar meu povo.
E só uma coisa interessante, que o primeiro prefeito eleito de São Paulo, depois da ditadura, foi quem? Foi o Jânio Quadros. O mesmo, e foi em 88, ou seja, um ano depois do fim da Operação Tarântula, Jânio Quadros é reeleito prefeito de São Paulo, agora com a democracia, né, a democracia em termos. Ele é reeleito em São Paulo, e ele é o mesmo prefeito que comandou lá atrás a Operação Limpeza. Sim. Então, durante a ditadura. Democracia então, não é do nada, né? Dependendo da população que você é, né? Não muda por nenhum. Pois é. Então, é assim que democracia é essa também. A serviço de quem? Exatamente. A serviço de quem, sabe? Tipo, a gente precisa considerar também que, enfim, em termos de financiamento de campanha, em termos de tudo isso, a gente tá falando de uma galera que conta com... Quando a gente fala de ditadura militar, várias vezes, assim, eu mesmo esqueço várias vezes, mas eu tento cada vez mais ter atenção para isso, de falar de ditadura civil-militar, porque existe uma participação do empresariado mesmo, que colocou dinheiro ali, que financiou essas ações, e que continuou financiando depois do fim da ditadura militar, hein, do fim formal da ditadura militar, ali em 88, em 85. Aqui em Pernambuco tem uma história que eu sempre conto, que é a história de Sera, que era uma travesti que ela foi morta por um bilionário, dono de uma empresa de carro forte, uma seguradora de valores chamada Preserve, Liserve, cujo dono chamava Oscar Aracati, e era uma maricona, assim, ele sempre saía com as travestis ali de uma conhecida avenida de prostituição aqui em Recife, e eram várias travestis ali. Um dia ele saiu com a travesti, acabou matando essa travesti, matou várias testemunhas também. Caramba. E nunca foi condenado. Esse homem nunca foi condenado, nunca cumpriu pena. E o pai desse homem era tenente durante a ditadura militar, tenente do exército. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas com muito dinheiro, com muita influência política, e que continua assim... E que o Estado faz vista grossa, assim, né? Faz parte de a gente aqui o Estado poder matar essas pessoas. No podcast mesmo a gente tem vários casos, né? De que a gente esse exemplo de tipo a justiça pra quem, né? Quem é rico não vai preso, e se vai, logo tá solto, sabe? Não é condenado que nem a pessoa que cometeu um crime que não tem condições de se defender, né, financeiramente, assim, de você comprar um advogado e tal. Então, tipo, né, pra quem que serve essa justiça, né? Até hoje, no Brasil, é meio permitido matar as pessoas, né, porque a maioria dos casos de assassinato são arquivados, não é o que prende no Brasil, não é assassinato. O direito à vida é completamente deixado em segundo plano em relação à política de tráfico de drogas, né, por exemplo, que prende muita gente. Então, no Brasil, existe uma política de tipo, quem é que morre por bala? São jovens negros, de modo geral, são travestis, e a gente vai querer proteger essas vidas. A gente falando na voz do Estado, né? O Estado vai querer proteger essas vidas, não vai, assim, ele permite que essas vidas sejam retiradas na medida que ele não trabalha nenhum programa de prevenção ao transfeminicídio, por exemplo. E a Angie tem falado sempre, não existe justiça. A Angie Sai, né, que é uma transfeminista bem novinha, que eu amo, acho ela incrível, acho ela brilhante, e ela tem dito sempre, não há justiça contra o transfeminicídio. Justiça contra o transfeminicídio seria trazer nossas motos de volta. Isso não vai acontecer. Sim. O máximo que pode acontecer é, assim, no mínimo uma reparação, assim, mas não vai acontecer. E uma reparação se consegue com política preventiva, não é com política repressiva de Estado. Eu acredito muito nisso como algo que baliza mesmo as minhas críticas ao sistema de justiça criminal. E só a gente falou lá atrás de Faria Lima, que ele era prefeito de São Paulo, e aí eu, tipo, posso falar agora e sugerir que bote naquela hora, porque eu falei na hora, mas caiu. Pode falar. Porque vocês falaram assim, não, porque Faria Lima era prefeito de São Paulo e é uma avenida muito burguesa, né, assim, muito, muito rica e tal. E aí tem um livro que eu acho muito incrível sobre a construção da Faria Lima, que chamou Parceiros da Exclusão, da autora Mariana Fix.
e que foi publicado pela Boitempo Editorial. E que é um livro que fala justamente disso tudo que a gente está discutindo aqui, como as famílias pobres que moravam ali, a galera fodida mesmo de grana que morava ali antes da construção da Faria Lima foi retirada de uma maneira bastante violenta, né? Bastante de expulsão mesmo do centro da cidade. E aí ela vai contar essa história sobre a construção de Faria Lima e Águas Paradas. É bem interessante, recomendo. Apesar da operação ter sido suspensa, poucos dias depois, travestis passaram a ser assassinadas misteriosamente a tiros. Misteriosamente. Misteriosamente, do nada. Nossa, quem será? Além da suspeita que recaiu sobre os policiais, né? Leve suspeita, houve a desconfiança de ação de grupos anti-gays que se manifestavam abertamente, e não raro, a própria população era favorável à matança como uma forma de higienização das ruas da cidade. Lembrando que é aquela lance, né? Antigamente, né? Até hoje, mas principalmente antigamente a imprensa só fomentava essa ideia de que enfim, pessoas LGBT eram também assaltantes, assassinos e tudo mais. Durante toda a operação, por volta de 300 travestis e mulheres trans foram perseguidas e muitas delas presas. Renata Peron, presidente do CAI, Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais, ouviu muitas pessoas trans que viveram nesse período e colheu muitos relatos que contam experiências brutais. Abre aspas, colocavam as travestis dentro do camburão e elas se debatiam. O carro ia em alta velocidade. Quando paravam, tinham menina de braço quebrado, uma com salto enfiado na perna da outra. Era horroroso, explicou. É isso, né? Por isso que a gente falou também, né? Que nunca era uma prisão, apenas prisão. Vamos deter, não, era espancamento, fichar, né? E liberadas, né? Era terrível. Sim. A Marta Sá também, que é uma travesti, ela deu uma entrevista para o canal A Tarde TV e ela comentou sobre essa repressão que ela vivenciou nos anos 70 e 80, né, da ditadura. E ela falou assim, e quando eles faziam aquela arbitrariedade com a gente, eles diziam, isso é pelo nome dos bons costumes, que raspavam a cabeça da gente, batiam. Se viam a gente circulando na rua, eles levavam. Se a gente estivesse dentro de casa e eles soubessem que tinha travesti morando lá, eles invadiam e levavam. Uma vez na morte da finada Clara Nunes, eu saí para comprar 1 quilo de acém no açougue ali na outra rua, e quando eu voltava com a carne, a polícia pegou e me levou com a carne e com tudo. Eram 10h30 da manhã, me levou para a delegacia. Você está me prendendo por quê? Porque vim comprar uma carne? Não, porque você é travesti, tem peito. A Rita Moreira, né, que a gente comentou algumas vezes aqui durante o episódio, ela filmou um documentário chamado Temporada de Caça, entre 87 e 88. A gente vai deixar esse documentário também no nosso Discord, para quem quiser assistir. Se não, procura lá no YouTube, tem ele completo, é bem curtinho. E ela entrevistou pessoas comuns nas ruas de São Paulo, né? E esse documentário, gente, é surreal, assim. Ele escancara esse preconceito e ódio gratuito, né, da população contra LGBTs. E aí, quando perguntado sobre os recorrentes assassinatos contra homossexuais que estavam acontecendo naquela época, as pessoas entrevistadas respondem que tem que matar mesmo e que homossexuais não merecem viver em sociedade. E ele também mostra como o poder público não só permite, como também incentiva esse tipo de comportamento violento contra uma população marginalizada. E eu acho a cena assim, mais absurda, chega a ser, parece um sketch assim, de comédia de mau gosto, né? Que tem uma hora que ela pergunta, né? O que você acha desses assassinatos que estão acontecendo contra gays? E aí o cara fala, não, ninguém deve tirar a vida de ninguém. Mas eu acho errado ter gay, mas não, sabe? O negócio, ele falou, não, assim, não deveria existir, sabe? Mas não pode matar. Você fica assim, mano. Mas é muito explícito o negócio, assim, né? É muito absurdo. E é um lance também de, tipo, hoje em dia, né, obviamente, e nada é aceito, né? Mas não é aceito essas frases. Mas a gente só vê esses discursos meio que entre linhas, entendeu? Do tipo, eles lá, eu aqui, né?
Não tenho nada contra, Nada desde que não contra. esteja perto de mim, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. Até trabalho com um, sabe? Nossa, até conheço um. Ou se não, tipo, tratando... Pega, tipo, tá lá, a travesti ou a mina trans. Nossa, adoro ele. Pessoa maravilhosa. Gente, tipo, você não respeita nem a identidade da pessoa, né? Tipo, como assim? Mano? Você já tá cometendo a violência ali. E Stonewall foi ficha, né? Se a gente pega essa história toda, Stonewall foi ficha, assim. Porque se trata também de violência policial, mas foi ali num período muito mais curto. A gente tem uma ditadura militar que dura 300 anos. A gente tem violências policiais que acontecem ininterruptamente desde que o Brasil foi colonizado. Uma violência do Estado com as pessoas direcionada a uma repressão sexual. E aí a galera quer falar de marcos históricos que são de outros países, sabe? Eu fico pensando, gente, tudo bem, existe uma influência para a criação de várias formas de resistência por aqui, que vem de Stonewall. É uma galera latina, negra, travesti, enfim, que estava lá lutando e que a gente precisa, assim, dar valor à resistência dessa gente que abriu caminhos, etc. Mas a gente tem os nossos próprios marcos históricos, as nossas próprias referências de resistência à violência policial, que também aconteceu de uma forma bastante difícil, assim, não foi algo fácil. Então, a gente precisa também lembrar desses nomes que se tornaram cuidadoras mesmo. Elas fazem um trabalho que, outra vez citando a Angie Sai, tem se tornado matriarcas, estabelecendo uma relação de cuidado com a população trans e travesti até hoje muito explorada pelo Estado, de modo que a gente precisa olhar para o trabalho que essas pessoas têm desenvolvido no Brasil, pessoas como Giovanna Baby, que até hoje, que é uma das fundadoras do movimento travesti, e até hoje atua no movimento travesti no Funado Trans. A gente tem a Keila Simpson, que está aí também desde a década de 90. Ela, inclusive, em uma das entrevistadas do Don Kulik no livro Travesti, que foi a segunda etnografia, né, feita sobre travestis no Brasil. Então a gente tem essas pessoas que a gente precisa olhar para o trabalho delas com mais... Eu acho que com mais generosidade, com mais atenção ao registrá-las nas nossas historiografias e, sobretudo, com um olhar mais crítico mesmo para a exploração que o Estado exerce sobre essas pessoas como multiplicadoras de saúde em relação ao tratamento de HIV-Sida, tratamento de prevenção de HIV-Sida nos anos 90 e nos anos 2000, e depois como pessoas que desenvolvem políticas públicas que depois são incorporadas pelo Estado, e o Estado leva toda a glória por isso, assim. Mas na verdade foram desenvolvidas pelo movimento de travestis. Então a gente precisa olhar para essas pessoas a partir desses paradigmas, sabe? E por isso é tão importante um trabalho como o seu, né? Que é resgatar esses nomes e trazer a público, né? Pra gente conhecer também. Porque... Obrigada. Então, parabéns. Continuando, as políticas públicas contra a população LGBT recebem apoio popular e alimentam a criação de grupos de extermínio de homossexuais e pessoas trans. Ele também mostra o papel da mídia na construção desses preconceitos. O Brasil ocupa a primeira posição no ranking de países que matam mais pessoas transgênero no mundo. De acordo com os dados divulgados no dossiê de Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, que é o ANTRA, o país registrou 184 assassinatos de pessoas trans em 2020. O estado de São Paulo é o mais perigoso para o público LGBT+, onde foi registrado o maior número de assassinatos. Depois dele vieram Ceará, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que inclusive teve aumento de 43% em comparação ao ano anterior. Eu tenho muitas amizades LGBT, claro, né? Pois também. Mas quando você, por exemplo, no meu trabalho, enfim, no geral, quando você vai tendo amizades LGBTs, boa parte não é de São Paulo.
sabe? Ou às vezes é do interior de São Paulo, ou é de outros estados de São Paulo, porque vem em São Paulo uma oportunidade para pessoas LGBTs que na cidade deles não tiveram. Teve muitos amigos meus que falaram isso, sabe? De, eu vim porque na minha cidade não tinha, sabe? Eu era, tipo, o viadinho da cidade, e aqui eu consigo Amiga, um minha tranquilo. cidade, interior do Rio Grande do Sul, gente, 30 mil habitantes. Não, assim, as pessoas, os homossexuais, tá? Homens cisgêneros, homossexuais assumidos, só foi ter, assim, publicamente, depois dos anos 2010, por aí, gente, que foi quando abriu a Universidade Federal lá, que aí começou a vir gente de fora, que realmente, né, não tinha esse negócio de tipo, não conhece, né, não sou daqui, a minha família não é daqui, então, né, a galera não vai ficar me cobrando. E aí vinha a galera assumida já pra cidade, e aí os gays da cidade começaram a se assumir também. Amigo meu próximo, assim, também, que só se assumiu depois, sabe? Então, você vê, realmente, é um negócio que, gente, até hoje em dia, você pega o interior do Brasil, o Brasil é extremamente homofóbico e transfóbico, sabe? E aí o louco é isso. Absurdo. Que, tipo assim, há uma massiva mudança dessa galera, por exemplo, que eu vejo aqui em São Paulo, né? Sendo pessoa de São Paulo. E aí São da Paulo galera vindo aqui, cidade, não. Né? A São Paulo é o lugar mais perigoso pro público LGBT, sendo que é onde boa parte do público LGBT, às vezes você vê até muito meme, assim, sabe? Se você tá em grupo LGBT, do tipo, quando crescer, vou vir pra São Paulo e ser um grande viadão. Porque não posso ser um grande viadão na minha cidade, mas em São Paulo vou ser um grande viadão. Porque é isso. Só que você chega em São Paulo, é também muita violência, né? Então, é muito triste. E é muito bizarro, né? Porque às vezes a gente tem essa visão, até essa visão às vezes do Brasil mesmo, né? De que o Brasil apenas avança, mas não, né? Ainda tem muita coisa aí pra... Inclusive, gente, é uma coisa que é interessante a gente falar, que eu acho que foi um dos casos mais perrengues pra gente conseguir material, assim, sabe? Foi bem difícil mesmo. A gente agradece muito a Caia por mandar as coisas. É verdade. E tudo mais, porque a gente conseguiu, tipo, tem umas matériazinhas, tipo, que eu consegui na Aventuras na História, que inclusive é um site muito bom, que a gente utiliza muito pra fazer pesquisas. Achei no BuzzFeed, enfim, alguns jornais menores, tipo, o Povo Jornalismo, que também é bem interessante, sabe? Mas são jornais ou pequenos, ou que fizeram especiais sobre a Operação Tarântula, mas sempre como um lembrete, e não como uma discussão muito profunda sobre isso. Porque é uma coisa que também acontece com temas quando a gente fala de ditadura, e a gente tá falando sobre ditadura com pessoas minorizadas, né? Que é mais difícil ainda, né, de ter esses registros. Muito mais difícil da gente conseguir. Mas é isso, gente. E fica parecendo assim, que aconteceu no passado, né? Um negócio que aconteceu no passado e agora não tem mais, assim. O que aconteceu naquele momento não tinha acontecido já antes, sabe? Quando, na real, não, assim, é um negócio que vem do Brasil colônia, que desde que existe o sistema de justiça criminal, existe um conflito com as pessoas que são consideradas dissidentes. Enfim... E até hoje, né? Até hoje, pois é. Se eu não me engano, em 2016, 2017, aconteceu também... Do nada, um monte de travesti foi presa no Aroche. Aroche, gente, pra aqui em São Paulo, é o seguinte. Aroche é um bairro do centro, né? Do centro velho de São Paulo, perto da República, que também é um grande bairro do centro de São Paulo. Que agora, né? Mas na época nem tanto, mas tipo, agora tá muito morador de rua. Mas na época nem tanto, era mais pessoas LGBTs que iam no Largo do Aroche. Então você via muita gente que é LGBT nos bairros, sabe? Indo pro Largo do Aroche curtir a noite, sabe? E o Largo do Aroche também é um point de prostituição, né? De muitas travestis, mulheres trans. E teve uma prisão, assim, sabe? Eu lembro que rolou muito protesto, enfim. E eu lembro que eu ouvi a primeira vez sobre a Operação Tarântula nessa situação, porque falaram, nossa, parece a Operação Tarântula, né? E aí foi a primeira vez que eu ouvi. Então, uma coisa que acontece até hoje, né? Só que não utilizam mais vadiagem. Tipo, utilizam, teve muitos assaltos na região. Teve não sei o quê. E, gente, em São Paulo, inclusive é isso, viu, gente? Vem do centro de São Paulo, segura esse celular, viu, galera? Porque centro de São Paulo, querida, você bobeou 5 segundos, foi.
E aí, querida, independente de quem for. Só que era muito mais fácil culpar um grupo de travestis, né? Do que outros grupos também, né? Então... Bode expiatório, né, amiga? Oi? Bode expiatório. Bode expiatório. É muito mais fácil. Mas é isso, gente. Caia, muito, muito obrigado. Sério, eu achei incrível porque... Assim, você é uma pessoa muito inteligente. Eu fiquei maravilhada, porque você lembra de muita coisa. E eu fiquei assim, menina, assim, que memória. Olha essa, uma memória de peixe, que tipo, você me fala o nome amanhã, eu já não sei mais quem eu li, né? O autor do texto que eu li, não sei. Você lembra lá de sei lá quando, né? Então, sério, ó, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana ter você aqui. Acho que ainda mais para um assunto tão importante assim. Foi uma honra ter você aqui. E obrigada. E deixa aí suas redes para quem quiser te seguir e acompanhar o teu trabalho. Sim, eu tô agora numa fase bem embrionária, mas me articulando com alguns curadores, museólogos, para fundar o Museu da Memória Trans e Travesti aqui em Pernambuco. Ai, que bacana. Não é? Tomara que role. Infelizmente a gente tem um parque museológico ainda muito precarizado em todo o Brasil, né? A gente tem o Museu Nacional, por exemplo, pegou fogo, e o museu, nem sei há quantas andas, mas em São Paulo existia o Museu da Diversidade, que era um bem legal, que ficava dentro do metrô. Mas se não fechou, que a última informação que eu tive que ele ia fechar, vivia sob ameaça que ia fechar, né? Então... É muito complicado. Então, ele passou por um processo e aí censuraram e fecharam. Parece que reabriram ele. Finalmente, uns 10 dias atrás, ele foi reaberto. Felizmente, assim, faz uns 15 dias atrás ele foi reaberto com exposição de drags e tal. Inclusive, ele vai passar agora por um processo de ampliação. Parece que ele não vai ficar mais no subsolo, né? Fica no subsolo da República, né? Mas e aí eu fico muito feliz de ter colaborado com esse podcast que eu já escutei tanto. Eu sou uma louca do True Crime, então... eu gosto muito do True Crime, acho que também por isso que... Eu gosto muito de história, na real, assim, tipo, todo tipo de história. Desde uma fofoquinha até realmente a história da escola, assim, sabe? E é isso, eu tô muito feliz de ter colaborado com vocês. Imagina, foi incrível. Muito, muito obrigada, gente. A gente vai deixar como eu comentei, né? Sim. Minha rede social, né? Que tu pediu. Isso, a rede social, pessoal, te seguir. No Twitter é Travesti Viva. E no Instagram é Caia. E eu ainda uso o Facebook, se alguém quiser fazer amizade, é Caia Maria. Uma das 10 pessoas que ainda usa o Facebook neste país. Parabéns, Pedro. Isso. Ai, gente, música. Gente, obrigada de novo. Obrigada a todo mundo aí. E é isso, gente. Lembrando que a gente precisa do seu apoio ainda para crescer o podcast, continuar fazendo o nosso trabalhinho aí. Então, pode apoiar a gente pelo site milcrimes.com.br. E se você tiver qualquer sugestão de caso, qualquer comentário, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E é isso, gente. Dá dinheiro pra elas! Obrigada, pessoal. Gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, gente.